O que você faria se encontrasse um homem ferido no lixão onde trabalha? Ana Clara, aos 7 anos, teve que tomar essa decisão. Ela não sabia que aquele estranho baleado, escondido entre montanhas de dejetos, era um bilionário fugindo de assassinos. Não sabia que salvá-lo mudaria não apenas suas vidas, mas milhares de outras. Esta é a história real de como uma menina descalça do maior lixão do Rio de Janeiro e um empresário traído encontraram-se no pior momento possível e criaram algo extraordinário. Uma narrativa sobre humanidade nos lugares mais inesperados, sobre dignidade em meio à pobreza, e sobre como um único ato de bondade pode transformar gerações. Prepare-se para conhecer Ana Clara e Rafael, e descobrir por que às vezes perdemos tudo para finalmente encontrar o que realmente importa. Diga nos comentários de qual região do Brasil ou do mundo você está assistindo a este vídeo. Agora vamos voltar ao vídeo. O sol escaldante de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, castigava sem piedade o maior lixão a céu aberto da região. Montanhas de dejetos se estendiam por quilômetros, um mar de sacos plásticos pretos, papelão encharcado, restos de comida apodrecendo sob o calor de 40 graus. Entre aquele cenário apocalíptico, dezenas de catadores reviravam o lixo com ganchos improvisados, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ser vendida para garantir o pão do dia seguinte. Ana Clara tinha apenas 7 anos, mas seus olhos castanhos carregavam uma maturidade assustadora para sua idade. Vestia uma camiseta amarela rasgada, shorts de ensurrados demais até para doação, chinelos de dedo que mal se seguravam em seus pés pequenos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, sujos da poeira tóxica que pairava eternamente sobre aquele lugar maldito. Ela carregava um saco plástico translúcido já meio cheio de garrafas PET amassadas, latas de alumínio e alguns pedaços de cobre que encontrara em fios desencapados. Ana, não vai muito longe, gritou sua avó, Dona Conceição, de 68 anos, curvada sobre uma pilha de lixo hospitalar que revirava com cuidado, sempre atenta a agulhas e materiais perfurantes. A menina acenou sem olhar para trás, seus pés descalços, os chinelos haviam rasgado há poucos minutos, pisando com cuidado entre vidros quebrados e detritos afiados. Ela havia aprendido desde os 4 anos a caminhar naquele inferno sem se cortar gravemente, embora suas solas já fossem cobertas por cicatrizes que contavam histórias silenciosas de dor. Ana Clara se afastou da área principal onde a maioria dos catadores trabalhava, indo em direção a uma seção mais isolada do lixão, perto das grandes torres de lixo mais antigo, já parcialmente decompostas. O cheiro ali era ainda pior, uma mistura nauseante de metano, decomposição orgânica e produtos químicos não identificados que ardiam nos olhos e na garganta. Mas a menina havia notado algo em comum: um carro. Não um carro qualquer, abandonado e despido de peças como tantos que terminavam ali. Mas um sedã cinza metálico, relativamente novo, com placas ainda intactas, meio encoberto por sacos de lixo mas claramente fora de lugar. Que carro bonito, murmurou ela, aproximando-se com cautela, como um animal selvagem investigando algo desconhecido. A porta do motorista estava entreaberta. Ana Clara olhou ao redor, verificando se alguém mais havia notado. Os outros catadores estavam longe, concentrados em suas próprias buscas. Ela se aproximou e empurrou a porta delicadamente. O que viu a fez recuar um passo, coração disparando. Havia um homem dentro do carro. Ele estava recostado no banco, imóvel, olhos fechados. Vestia um terno cinza de tecido que parecia mais macio que qualquer coisa que Ana Clara já tocará na vida. Sua camisa branca estava manchada de sangue seco próximo ao ombro direito. Um relógio dourado brilhava em seu pulso esquerdo, capturando a luz do sol de uma maneira hipnótica. O homem tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros bem cortados, rosto com barba por fazer, e uma expressão serena apesar das circunstâncias. Ana Clara ficou paralisada por longos segundos, processando a cena. Seu primeiro instinto foi correr e chamar a avó. Pessoas mortas no lixão não eram raridade, viciados, vítimas de violência, indigentes que morriam de frio nas noites de inverno. Mas algo a fez hesitar. Moço, chamou ela timidamente, sua voz pequena quase engolida pelo barulho distante de tratores e pelo canto dos urubus que circulavam eternamente acima. Nenhuma resposta. Ela se aproximou mais um passo. Moço, o senhor tá vivo. Ana Clara estendeu sua mãozinha suja e tremeu ao tocar o braço do homem. Estava quente. Não era um cadáver. No momento em que seus dedos tocaram o tecido do terno, o homem se mexeu. Ana Clara pulou para trás com um grito sufocado,
quase caindo de costas em uma pilha de lixo. Os olhos do homem se abriram lentamente, desorientados, piscando contra a luz forte do sol. Ele gemeu baixinho, uma mão indo instintivamente ao ombro ferido. Água, murmurou ele, voz rouca e quebrada. Por favor, água. Ana Clara ficou congelada, dividida entre o medo e uma compaixão inexplicável. O homem tentou se sentar, mas o movimento arrancou outro gemido de dor. Ele olhou ao redor, confuso, tentando entender onde estava. Quando seus olhos finalmente focaram na menina pequena à sua frente, ele franziu a testa. Onde estou? Perguntou ele, cada palavra claramente um esforço. Ana Clara engoliu em seco. No lixão do Gramacho, moço. Em Duque de Caxias. Ela hesitou. O senhor tá machucado. Tem sangue na sua roupa. O homem olhou para seu próprio ombro como se estivesse vendo pela primeira vez. Memórias começaram a voltar em flashes fragmentados. Discussão acalorada, traição, tiro, fuga, dirigir até desmaiar. Ele levou a mão ao bolso interno do paletó com dificuldade e retirou uma carteira de couro cara. Meu nome é Rafael, disse ele, voz ainda fraca. Rafael Montenegro. Eu preciso de ajuda. Ele tentou abrir a carteira, mas suas mãos tremiam descontroladamente. Ana Clara deu mais um passo à frente, sua curiosidade infantil superando o medo. O senhor foi baleado? Perguntou ela com a franqueza brutal das crianças. Rafael assentiu levemente. Acho que sim. Não lembro direito. Tudo está confuso. Ele fez uma pausa, respiração difícil. Quanto tempo eu estive aqui? Não sei, moço. Mas o carro não estava aqui ontem quando vim trabalhar. Ana Clara inclinou a cabeça. O senhor precisa de hospital. Tá com cara de doente. Rafael tentou rir, mas foi mais uma tosse dolorida. Hospital. Sim. Mas não posso, não é seguro. Ele finalmente conseguiu abrir a carteira e Ana Clara viu mais dinheiro do que jamais imaginara existir. Notas de 100, de 50, empilhadas grossas. Cartões de crédito dourados e prateados. Uma foto de uma mulher loira elegante e uma criança pequena. Por favor, disse Rafael, tirando algumas notas com dedos trêmulos. Água. Comida se tiver. E não. Conte para ninguém que me viu. Por favor. Ana Clara olhou para o dinheiro estendido. Eram 5 notas de R$100. R$500. Mais do que sua família ganhava em 2 meses catando lixo. Sua mão se estendeu automaticamente, mas então ela hesitou. Minha avó sempre diz que dinheiro de gente estranha pode ser problema, disse ela, puxando a mão de volta. E se o senhor for bandido e a polícia vier me pegar? Rafael a estudou com novos olhos. Aquela criança minúscula, suja de lixo, descalça em um lixão infernal, tinha mais integridade que a maioria dos adultos em seu círculo social. Eu não sou bandido, disse ele suavemente. Sou. Era um empresário. Alguém tentou me matar. Preciso de tempo para pensar, para me recuperar. Ele colocou o dinheiro no painel do carro. Não estou pedindo para você me esconder ou mentir. Só quero água e talvez algo para limpar esse ferimento. Depois eu vou embora e você nunca mais precisa me ver. Ana Clara mordeu o lábio, indecisa. Por um lado, o homem claramente precisava de ajuda. Por outro, sua avó a mataria se soubesse que estava envolvida com estranhos. Vó tá ali longe, disse ela finalmente, apontando vagamente. Tenho água na minha garrafa, mas é a água do posto. Não é muito limpa. Serve, disse Rafael imediatamente. Ana Clara correu até onde havia deixado suas coisas, um saco com seus achados do dia e uma garrafa PET de 2 litros com água meio turva. Voltou correndo, olhando constantemente por cima do ombro para garantir que ninguém estava observando. Rafael pegou a garrafa com mãos trêmulas e bebeu com avidez, água escorrendo pelos cantos da boca, molhando ainda mais a camisa suja de sangue. Ele bebeu quase tudo, parando apenas quando começou a engasgar. Obrigado, disse ele, devolvendo a garrafa. Você. Qual é seu nome? Ana Clara. Mas todo mundo me chama só de Ana. Ela sentou-se nos calcanhares na frente dele, estudando-o com curiosidade desinibida. O senhor é rico, né? Por causa do relógio e do terno. Rafael olhou para seu relógio Rolex, depois para o terno Armani destruído. Era rico, corrigiu ele amargamente. Muito rico.
Bilionário, na verdade. Ele riu sem humor. Não que isso signifique alguma coisa agora. Ana Clara arregalou os olhos. Bilionário? Tipo o Silvio Santos? Ela conhecia apenas um bilionário, da televisão. Algo assim. Rafael sorriu levemente apesar da dor. Eu tinha empresas, prédios, carros, tudo que dinheiro pode comprar. Então por que tá no lixão sozinho e baleado? A pergunta era tão direta, tão inocente, que Rafael não conseguiu evitar uma risada genuína que imediatamente se transformou em gemido de dor. Porque descobri, disse ele quando recuperou o fôlego, que as pessoas mais próximas de mim queriam me ver morto. Meu sócio, meu melhor amigo há 20 anos, tentou me matar para ficar com minha parte da empresa. Ana Clara franziu o nariz. Que amigo ruim. O pior tipo, concordou Rafael. Ele tentou ajustar sua posição no banco e fez uma careta de dor. Ana Clara, eu sei que estou pedindo muito, mas, há algum lugar por aqui onde eu possa me esconder por alguns dias? Alguma casa, algum barraco? Eu pago bem. A menina hesitou. Sua primeira reação foi dizer não, mandar o homem embora, voltar para sua vida de sempre. Mas algo nos olhos dele, uma mistura de desespero, dor e estranhamente, bondade, a fez reconsiderar. A gente mora num barraco pequenininho em Costa Barros, disse ela lentamente. Só eu e vó. Meu pai morreu faz tempo e minha mãe foi embora quando eu era bebê. Não tem muito espaço. Eu durmo no chão, interrompeu Rafael rapidamente. Só preciso de um teto por alguns dias até eu descobrir o que fazer. Ana Clara mordeu o lábio novamente, seu hábito quando nervosa. Vó vai ficar brava. Ela não gosta de estranho. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que sua avó, apesar de durona, tinha um coração mole para quem precisava de ajuda. Posso falar com ela? Perguntou Rafael. Explicar a situação. Ana Clara pensou. Se ela chegasse sozinha com aquela história maluca, a avó jamais acreditaria. Mas se o homem estivesse lá, ferido e claramente precisando de ajuda. Tá bom, decidiu ela. Mas primeiro o senhor precisa sair desse carro. Se os outros catador vê, vão roubar tudo. O relógio, a carteira, até o terno se servir. Rafael assentiu. Você tem razão. Pode me ajudar? Era uma cena absurda. Uma menina de 7 anos ajudando um homem adulto ferido a sair de um carro de luxo no meio de um lixão. Rafael gemeu várias vezes, o ombro claramente em agonia. Quando finalmente estava de pé, cambaleou perigosamente. Tá tonto? Perguntou Ana Clara, preocupada. Muito, admitiu Rafael. Perdi sangue. Preciso de remédio, bandagem. Ele olhou para a extensão do lixão à frente. Quanto longe é até sua avó? Uns 200 metros. Mas o senhor não vai conseguir andar assim. Tá muito fraco. Ana Clara pensou rapidamente. Fica aqui escondido atrás do carro. Vou buscar vó. Ela hesitou. Mas guarda o dinheiro. Tem gente aqui que mata por muito menos. Rafael obedeceu, escondendo-se atrás do sedã, agachado entre sacos de lixo. Ana Clara correu de volta pela extensão do lixão, pulando obstáculos com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele território. Vó! Vó! Gritou ela quando se aproximou. Dona Conceição ergueu a cabeça, limpando o suor da testa com o braço. Que foi, menina? Achou ouro. Era uma piada entre elas. Algum dia encontrariam ouro no lixo. É melhor que ouro. Achei um homem. Os olhos de Dona Conceição se arregalaram. Um homem morto? Ana Clara, quantas vezes eu te falei para não mexer com o corpo? Não tá morto, vó. Tá vivo, mas tá baleado e precisa de ajuda. Ana Clara puxou a mão da avó. Vem ver. Ele é legal, prometo. Dona Conceição, apesar de todas suas reservas e instintos de autopreservação, seguiu a neta. Anos vivendo na pobreza extrema haviam ensinado a ela que ignorar alguém em necessidade era virar as costas para sua própria humanidade. Quando Dona Conceição finalmente viu Rafael escondido atrás do carro, seu primeiro instinto foi virar as costas e arrastar Ana Clara embora. O homem estava claramente em apuros, e apuros na Baixada Fluminense geralmente significavam problemas com a lei ou com criminosos, às vezes ambos. Bom dia, senhora, disse Rafael, tentando se levantar com dificuldade, demonstrando respeito apesar de suas circunstâncias.
Meu nome é Rafael Montenegro. Sei que minha situação parece complicada. Dona Conceição cruzou os braços, seu rosto enrugado pelo sol e pelo trabalho duro expressando ceticismo profundo. Complicada é pouco, moço. Você tá baleado, num carro caro, no meio do lixão. Ou é bandido fugindo da polícia ou é rico fugindo de bandido. Nos dois casos, não é problema meu. Ela puxou Ana Clara para trás de si, protetora. Rafael acenou, compreendendo a reação. A senhora tem todo o direito de pensar assim. Mas juro pela vida da minha filha que não sou criminoso. Sou empresário. Ou era. Ele fez uma pausa para respirar. Claramente fraco. Meu sócio tentou me matar para roubar minha empresa. Consegui fugir, mas não posso ir para o hospital ou polícia ainda. Ele tem conexões. Me encontrariam em horas. Dona Conceição estudou o homem à sua frente. Havia algo em seus olhos, não a dureza fria de criminosos que ela conhecera ao longo da vida, mas algo diferente. Desespero, sim, mas também honestidade. E o que exatamente o senhor quer de nós? Perguntou ela, voz ainda dura mas com uma ponta de consideração. Abrigo. Apenas por alguns dias, uma semana no máximo. Um lugar para me recuperar, pensar, fazer ligações seguras. Rafael tirou sua carteira com dificuldade. Posso pagar. Muito bem. 10.000 reais pela semana. Ele abriu a carteira mostrando dinheiro. Dona Conceição arregalou os olhos. 10.000 reais. Era quase um ano de trabalho no lixão. Com esse dinheiro podia consertar o teto do barraco que vazava, comprar roupas novas para Ana Clara, talvez até guardar algo para emergências médicas. Mas ela também viverá o suficiente para saber que dinheiro fácil raramente era dinheiro sem complicações. E quando os homens que te balearam vierem procurar? Perguntou ela. Quando aparecerem no meu barraco com armas? O que acontece com minha neta? Foi Rafael quem pareceu genuinamente tomado de surpresa pela pergunta. Ele não havia pensado naquilo, tão acostumado a viver em seu mundo de seguranças e proteção que não considerará o perigo que traria pessoas comuns. A senhora tem razão, admitiu ele após longo silêncio. Não pensei nisso. Não posso pôr vocês em risco. Ele olhou para Ana Clara, para aquela criança pequena que já tinha tão pouco na vida. Desculpe. Vou encontrar outro lugar. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam e ele caiu de joelhos, gemendo de dor. Ana Clara se soltou da avó e correu para ele. Moço, o senhor tá muito fraco. Dona Conceição observou sua neta ajudando o estranho, viu a preocupação genuína no rostinho sujo, e algo em seu coração amoleceu. Ela suspirou profundamente, o suspiro de alguém que sabe que está prestes a fazer algo provavelmente estúpido. Ana, vai até o seu Joaquim e pede emprestado a carroça dele. Fala que é para carregar sucata pesada. Ana Clara olhou para a avó, esperança brilhando em seus olhos. Vó, isso significa... Significa que eu sou uma velha tola que vai se arrepender disso, resmungou Dona Conceição. Mas não posso deixar um homem morrer quando posso ajudar. Deus me perdoe se eu tiver errada. Rafael a olhou com algo próximo de reverência. Senhora Conceição, eu juro que não vou trazer problemas. E vou compensá-la de forma que sua neta nunca mais precise trabalhar neste lixão. Não faça promessa que não pode cumprir, moço, disse Dona Conceição secamente. Rico sempre promete mundos e fundos para pobre. Raramente cumpre. Ela se agachou ao lado dele. Deixa eu ver esse ferimento. Rafael abriu o paletó e a camisa com dificuldade. O buraco de bala estava no ombro direito, alguns centímetros abaixo da clavícula. Havia muito sangue seco, mas o sangramento parecia ter parado. A bala atravessou, observou Dona Conceição, examinando com olhos experientes de quem já vira ferimentos demais. Isso é bom. Mas tá inflamado. Precisa limpar direito senão vai infeccionar. Ela olhou ao redor do lixão. Aqui não dá. Vamos ter que te levar pro barraco. 20 minutos depois, Ana Clara voltou puxando uma carroça velha de madeira com rodas desalinhadas. Com esforço conjunto, Dona Conceição e a menina ajudaram Rafael a se deitar na carroça. Cobriram-no com sacos de lixo e papelão, fazendo parecer apenas mais uma carga de materiais recicláveis. Se alguém perguntar, instruiu Dona Conceição a Ana Clara, é só sucata que achamos. Nada mais.
A jornada do lixão até o barraco em Costa Barros foi uma odisseia de 2 horas. Dona Conceição puxava a carroça pesada, parando frequentemente para descansar, suas costas velhas protestando a cada metro. Ana Clara caminhava ao lado, uma mão na carroça, conversando baixinho com Rafael embaixo da cobertura de sacos plásticos. "O senhor tem família?" perguntou ela em determinado momento. Rafael, em meio à dor e ao calor sufocante, respondeu: "Tenho uma filha. Isabela. Ela tem 8 anos, um ano mais velha que você." Sua voz estava carregada de emoção. "Deve estar preocupada comigo. Mas não posso contatá-la ainda. É muito perigoso." "Ela é bonita?" Ana Clara havia visto a foto na carteira. "Muito. Parece com a mãe." Rafael fez uma pausa. "Mas acho que você seria amiga dela. Isabela é corajosa, como você." Ana Clara sorriu sob a sujeira em seu rosto. Ninguém nunca a chamara de corajosa antes. Quando finalmente chegaram ao barraco de Dona Conceição, já anoitecia. A construção era precária, madeira compensada, telhas de eternite roubadas, chão de terra batida. Tinha um cômodo principal que servia de quarto, sala e cozinha, e um banheiro minúsculo nos fundos com chuveiro frio e vaso sanitário. Não havia portas adequadas, apenas cortinas de tecido grosso. Mas estava limpo. Dona Conceição tinha orgulho de manter seu pequeno espaço arrumado apesar da pobreza. "Vou colocar ele onde, vó?" perguntou Ana Clara enquanto ajudavam Rafael a entrar, um braço dele sobre os ombros de cada uma. "No meu colchão por enquanto", decidiu Dona Conceição. "Eu e você dormimos na esteira hoje." Ela ajudou Rafael a se deitar no colchão fino no chão, o único luxo do barraco. Rafael olhou ao redor do espaço minúsculo, vendo como aquelas duas viviam. Um fogareiro a gás com apenas uma boca. Uma geladeira velha que roncava alto demais. Algumas roupas penduradas em cordas. Panelas empilhadas em um canto. Era menos que o closet de sua mansão em São Conrado. "Vou ferver água e pegar o kit de primeiros socorros da igreja", anunciou Dona Conceição, já em movimento. "Ana, guarda as coisas do senhor num lugar seguro. Relógio, carteira, tudo." Rafael tirou seu Rolex com dificuldade e entregou a Ana Clara junto com a carteira. "Guarde bem. Tudo isso pertence a você e sua avó agora, como pagamento." Dona Conceição se virou bruscamente. "Não aceito pagamento até o trabalho estar feito. O senhor ainda está vivo, mas longe de estar salvo. Guarda essas coisas, moço. Vamos discutir pagamento quando o senhor estiver bem." Era uma questão de dignidade para ela. Não era prostituta ou escrava, era prestadora de serviços, e serviço só se pagava quando bem feito. A noite foi longa. Dona Conceição limpou o ferimento de Rafael com água fervida e sabão, fazendo-o gemer de agonia. "Isso vai doer", avisou ela antes de derramar cachaça barata na ferida para desinfetar. Rafael segurou um grito, mordendo uma tira de pano que Ana Clara lhe oferecerá. Quando Dona Conceição terminou de bandagear o ombro com tiras de lençol limpo, Rafael estava suando frio e tremendo. "Febre", diagnosticou ela, tocando sua testa. "Infecção começando. Precisamos de antibiótico." Ela olhou para Ana Clara. "Vai na casa da Dona Maria, a agente de saúde. Fala que preciso de remédio para a infecção. Ela deve ter na bolsa dela." Ana Clara saiu correndo na escuridão. Dona Conceição ficou sozinha com Rafael, molhando sua testa com um pano úmido. "Por que tá fazendo isso?" Rafael perguntou em meio à febre. "Não me conhece. Posso ser qualquer um." Dona Conceição ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael pensou que ela não responderia. Então ela disse: "Porque alguém fez por mim uma vez. Quando meu marido morreu e eu fiquei grávida na rua, uma senhora me deu abrigo. Disse que bondade precisa circular, senão o mundo morre." Ela ajustou o pano. "E porque vi como você olhou para minha neta. Não com desprezo ou indiferença. Com respeito. Isso me disse mais sobre seu caráter que qualquer palavra." Rafael sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Em seu mundo de bilhões, ninguém havia demonstrado essa humanidade básica em anos. Tudo era transacional, estratégico, calculado. Mas aqui, naquele barraco miserável, uma mulher que não tinha nada estava arriscando tudo por um estranho. "Vou mudar a vida de vocês", prometeu ele, voz embargada.
Quando isso passar, quando eu recuperar o que é meu, juro que vou mudar tudo para vocês. Dona Conceição sorriu tristemente. Os ricos sempre dizem isso, moço. Vamos ver se o senhor é diferente. Ana Clara voltou 20 minutos depois com comprimidos de amoxicilina que Dona Maria dera de seu kit pessoal. Elas fizeram Rafael engolir 2 comprimidos com água. Agora é esperar, disse Dona Conceição. Ou a febre baixa, ou... Ela não terminou a frase na frente de Ana Clara, mas o significado era claro. Os primeiros 3 dias foram críticos. Rafael alternava entre febre alta e delírio. Ele gritava nomes: Isabela, Marcelo, seu traidor, não atire. Enquanto revivia o trauma, Dona Conceição e Ana Clara se revezavam molhando sua testa, forçando-o a beber água, trocando os curativos. Elas continuaram indo ao lixão durante o dia para não despertar suspeitas na comunidade, mas voltavam correndo a cada poucas horas para verificar Rafael. No 4º dia, a febre quebrou. Rafael acordou fraco mas lúcido, encontrando Ana Clara sentada ao seu lado, desenhando em um caderno velho com lápis de cor gastos. Oi, moço, disse ela com um sorriso quando viu seus olhos abertos. Tava com medo que o senhor ia morrer. Vó também, mas ela não falou. Rafael tentou sentar, mas cada músculo gritava em protesto. Quanto tempo? 4 dias, respondeu Ana Clara. O senhor gritava muito dormindo. Falava de uma empresa, de números grandes. Vó cobriu as janelas para ninguém escutar. 4 dias. Rafael processou isso. Marcelo certamente já assumirá controle de tudo. Provavelmente já declarara Rafael morto ou desaparecido, forjara documentos. Preciso de um telefone, disse Rafael com urgência. Um que não possa ser rastreado. Ana Clara pensou. O seu João da Venda tem um telefone público bem velho. Ninguém usa mais, mas ainda funciona. Ela hesitou. Mas o senhor não pode sair ainda. Tá muito fraco. Mal consegue ficar em pé. Rafael sabia que ela tinha razão. Mas cada dia que passava, mais difícil seria recuperar sua vida. Pode pedir para sua avó comprar um daqueles celulares pré-pagos? Os mais baratos? Ele indicou onde estava sua carteira. Tem dinheiro lá? Ana Clara trouxe um celular pré-pago no dia seguinte, comprado em uma loja em Duque de Caxias com dinheiro de Rafael. Era um aparelho simples, de teclas, que custará apenas R$ 50. Para Rafael, acostumado com o iPhone mais recente, era como viajar no tempo. Mas era exatamente o que precisava. Impossível de rastrear. Com mãos ainda trêmulas, ele ligou para um número que memorizara há anos, um número de emergência que nunca pensara que precisaria usar. Tocou 4 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz era de um homem mais velho, cautelosa. Doutor Henrique, sou eu. Rafael Montenegro. Silêncio chocado do outro lado. Depois, Rafael? Meu Deus, onde você está? Estão dizendo que você morreu. Marcelo fez uma coletiva de imprensa ontem, todo de preto, chorando, dizendo que você desapareceu depois de um acidente de carro, que provavelmente está morto. Dr. Henrique Alvarenga era o advogado pessoal de Rafael há 15 anos, um dos poucos em quem ele confiava implicitamente. Ele tentou me matar, Henrique. Contratou alguém para me matar e assumir a empresa. Rafael falou rapidamente, voz baixa, consciente de que Ana Clara e Dona Conceição fingiam não ouvir. Consegui fugir, mas estou ferido. Baleado. Não posso ir para o hospital ou ele me achará. A respiração pesada de Henrique era audível. Onde você está? Posso mandar segurança buscar você, levar para lugar seguro. Não, cortou Rafael. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Por enquanto estou escondido e seguro. Preciso que você faça algo por mim. Ele respirou fundo. Consegue descobrir exatamente o que Marcelo fez nos últimos dias? Que papéis assinou, que declarações deu, como está justificando assumir controle total da Montenegro Incorporações? Posso, confirmou Henrique. Mas Rafael, legalmente, sem você por quase uma semana, Marcelo tem argumentos para assumir controle temporário como vice-presidente. E se ele forjar documentos declarando você morto? Ele terá tudo, terminou Rafael amargamente. 20 anos construindo um império de 2 bilhões de reais e ele rouba tudo em uma semana. Sua voz quebrou.
E Isabela? Como está minha filha? Henrique hesitou. Luciana disse a ela que você viajou para o exterior em negócios de emergência. Isabela está confusa, mas bem. Sua ex-esposa, porém. Ele fez uma pausa significativa. Luciana está sendo muito próxima de Marcelo ultimamente. Tem rumores. A traição era em camadas, percebeu Rafael. Não apenas seu sócio, mas possivelmente sua ex-esposa também estava envolvida. Quantos dias até ele poder me declarar legalmente morto? Perguntou Rafael. Com desaparecimento suspeito e sem corpo? Normalmente levaria anos, mas com advogados caros e juízes amigos. Talvez 30 dias para uma declaração preliminar que lhe daria controle dos ativos. 30 dias. Rafael tinha um mês para ressuscitar dos mortos e reconquistar sua vida. Trabalhe nisso, Henrique. Discretamente. Reúna evidências de irregularidades. E por favor, de alguma forma, deixe Isabela saber que papai está bem e voltará logo. Vou fazer o melhor possível, prometeu Henrique. Mas Rafael, você precisa de cuidados médicos adequados. Infecção por bala é séria. Estou sendo bem cuidado, garantiu Rafael, olhando para Dona Conceição que trocava seus curativos com mãos expertises apesar da idade. Vou ligar novamente em 3 dias. Ele desligou, exausto pelo esforço. Ana Clara, que havia tentado parecer ocupada desenhando, não conseguiu segurar sua curiosidade. O homem que tentou machucar o senhor ficou com tudo? Rafael assentiu, cansado. Tudo. Empresas, dinheiro, propriedades. Eu construí tudo do zero, e ele roubou em dias. Isso não é justo, disse Ana Clara com a indignação simples das crianças para a injustiça óbvia. Não é, concordou Rafael. Mas o mundo raramente é justo, Ana Clara. Ele a olhou. Você sabe disso melhor que a maioria. Não é justo que uma criança de 7 anos tenha que trabalhar em um lixão. Ana Clara deu de ombros, uma aceitação pragmática de sua realidade. Vó diz que a gente faz o que precisa fazer. E que reclamar não enche barriga. Rafael sentiu admiração profunda por aquela menina. Ela tinha menos de 1/10 de sua idade, mas 100 vezes mais resiliência e sabedoria prática. Sua avó é uma mulher sábia. Dona Conceição, que finalmente admitiu estar ouvindo, interveio. Sabedoria não paga conta, moço. Mas mantenha a alma limpa. Ela amarrou o curativo. Agora, já que o senhor está melhor, preciso perguntar, o que exatamente o senhor pretende fazer? Ficar aqui para sempre não é opção. E se os homens que te balearam descobrirem onde está? Eu sei, Rafael a interrompeu. E não vou colocá-las em perigo mais tempo que o necessário. Ele tentou sentar-se, conseguindo dessa vez com menos dificuldade. Mas preciso de mais alguns dias para recuperar força e planejar. Marcelo é poderoso agora, tem acesso a todos meus recursos. Não posso simplesmente aparecer, ele me matará de verdade desta vez. Então o que vai fazer? Perguntou Dona Conceição. Rafael pensou. Vou fazer o que ele não espera. Vou usar sua ganância contra ele. Ele olhou para ambas. Mas vou precisar de ajuda. De vocês. Ana Clara se inclinou, olhos brilhando com excitação. Era como os filmes que às vezes via na televisão velha de um vizinho. Que tipo de ajuda? Rafael sorriu, e pela primeira vez desde o tiroteio, era um sorriso genuíno. Vou precisar que vocês sejam minhas espiãs. Nos dias seguintes, Rafael começou a desenhar um plano meticuloso. Ele tinha algumas vantagens que Marcelo não considerará. Primeiro, todos pensavam que ele estava morto ou incapacitado, então não o procuravam ativamente. Segundo, ele conhecia cada aspecto de suas empresas, cada segredo, cada irregularidade que Marcelo certamente estava cometendo agora que se achava no controle. Terceiro, e mais importante, ele tinha algo que dinheiro não comprava, 2 aliadas que ninguém suspeitaria jamais. O prédio da Montenegro Incorporações fica no centro do Rio, explicou Rafael a Ana Clara e Dona Conceição, desenhando um mapa rudimentar em papel. 23º andar. Marcelo agora está no meu antigo escritório. Ele circulou algo no mapa. Preciso saber exatamente o que ele está fazendo. Reuniões, ligações, documentos. Tudo. Dona Conceição franziu a testa.
E como duas faveladas vão entrar num prédio de rico no centro sem ninguém notar? Exatamente por serem quem são, disse Rafael. Ninguém presta atenção em pessoal de limpeza. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Dona Conceição e Ana Clara se passariam por parte da equipe de limpeza do prédio. Rafael usaria seus contatos remanescentes, aqueles que não sabiam de sua morte, para conseguir uniformes e crachás temporários. É perigoso, alertou Rafael. Se Marcelo desconfiar de algo. A gente já vive perigoso todo dia, cortou Dona Conceição. No lixão, na comunidade. Pelo menos dessa vez tem propósito. Ela olhou para Ana Clara. Mas a menina não vai. É pequena demais. Vó! Protestou Ana Clara. Eu quero ajudar. E vai ajudar de outro jeito, disse Rafael rapidamente, vendo a teimosia nos olhos da menina, a mesma que via em sua filha Isabela. Preciso que você faça algo igualmente importante. Ele explicou. Ana Clara iria regularmente a um cybercafé em Duque de Caxias, e usando uma conta de e-mail falsa que Rafael criaria, enviaria as informações que Dona Conceição conseguisse para Dr. Henrique. Ninguém vai suspeitar de uma criança em cybercafé fazendo pesquisas de escola, explicou Rafael. Ana Clara acenou, satisfeita com sua missão. 2 dias depois, Dona Conceição começou seu trabalho como faxineira no edifício Montenegro. Usando um uniforme azul genérico e um crachá que Rafael conseguirá através de contatos, ela passou pela segurança sem problemas. O turno noturno era perfeito, poucos funcionários, menos supervisão. Ela limpava salas, esvaziava lixeiras, e observava. Observava tudo. No terceiro dia, ela testemunhou uma reunião através da porta entreaberta do escritório de Marcelo. Ele estava ao telefone, voz alta e confiante. Sim, senador. Com Rafael fora do caminho, a votação do projeto deve passar facilmente. E como discutimos, sua consultoria receberá 500 mil em honorários. Propina. Marcelo estava usando a empresa para comprar políticos. Dona Conceição memorizou cada palavra. Mais tarde naquela noite, encontrou algo ainda melhor, um pendrive esquecido em uma impressora. Ela o pegou discretamente, escondendo-o no bolso do uniforme. Quando voltou ao barraco de madrugada, Rafael conectou o pendrive ao laptop velho que comprará. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Contratos falsos. Desvios de fundos. Documentos forjados declarando empréstimos inexistentes. Rafael clicou através dos arquivos com excitação crescente. Ele está saqueando a empresa. Não apenas assumindo o controle, mas roubando ativamente. Isso é bom para nós? Perguntou Ana Clara, sonolenta mas tentando acompanhar. É ótimo, confirmou Rafael. Porque significa que ele está cometendo crimes óbvios. Quando eu ressurgir, não vai ser só minha palavra contra dele. Vou ter provas. Mas eles precisavam de mais. Testemunhos, gravações, evidências irrefutáveis. Tem câmeras no prédio? Perguntou Dona Conceição. Em todo lugar, confirmou Rafael. Mas apenas segurança tem acesso. E Marcelo provavelmente já garantiu lealdade deles com dinheiro ou ameaças. Ele pensou. A menos que... Dona Conceição, tem um guarda de segurança chamado Wilson. Homem negro, uns 50 anos, trabalha lá há uma década. Ele era leal a mim. Ajudei a pagar cirurgia de coração de sua esposa há alguns anos. Acha que ele ajudaria? Rafael assentiu. Se alguém vai, é ele. Mas precisa abordá-lo com cuidado. Se Marcelo desconfiar. Deixa comigo, disse Dona Conceição com confiança. No dia seguinte, ela acidentalmente derrubou produtos de limpeza perto do posto de Wilson. Enquanto ele ajudava a limpar, ela murmurou: Wilson, tem uma mensagem do Sr. Rafael Montenegro. O homem congelou. Rafael? Mas ele está vivo, sussurrou Dona Conceição. Escondido. Precisa de sua ajuda. Ela deslizou um papel em seu bolso. Leia quando estiver sozinho. O papel continha instruções específicas escritas pela letra de Rafael, algo que Wilson reconheceria. E uma pergunta: ainda lembra o que prometi no hospital quando sua esposa estava em cirurgia? Wilson lembrava. Rafael segurava sua mão na sala de espera, dizendo: ela vai ficar bem. E se precisar de qualquer coisa, você tem minha palavra que estarei lá.
Naquela noite, Wilson copiou discretamente 20 horas de filmagens de segurança para um disco externo. Mostrava Marcelo em reuniões privadas com figuras duvidosas, transferindo documentos, até um encontro íntimo com Luciana, a ex-esposa de Rafael. Quando Dona Conceição trouxe o disco, Rafael assistiu com uma mistura de raiva e satisfação. Tenho ele, disse Rafael, voz fria. Tenho tudo o que preciso para destruí-lo. Mas Ana Clara, com sua sabedoria infantil, perguntou, e depois? Depois que o senhor provar que ele é ruim e recuperar suas coisas, o que vai acontecer com a gente? Era a pergunta que Rafael vinha evitando. Em sua vida anterior, ele teria escrito um cheque generoso, agradecido educadamente, e seguido em frente. Mas não era mais aquele homem. Aquelas semanas no barraco, vendo como Dona Conceição e Ana Clara viviam, sua dignidade apesar da pobreza, sua generosidade apesar de não terem nada, sua humanidade quando seria mais fácil ser cruel, mudaram algo fundamental nele. Depois, disse-ele lentamente, depois eu vou garantir que vocês nunca mais precisem entrar naquele lixão. Que Ana Clara vá para a melhor escola do Rio. Que Dona Conceição tenha uma casa de verdade, com teto que não vaza e água quente. Dona Conceição bufou. Promessas de rico. Não é promessa, interrompeu Rafael firmemente. É dívida. Vocês salvaram minha vida. Me deram abrigo quando qualquer um teria me ignorado ou roubado. Me trataram com dignidade quando eu era ninguém. Ele olhou diretamente para ela. Vou passar o resto da minha vida pagando essa dívida, Dona Conceição. Não porque tenho que pagar, mas porque quero. Lágrimas brilharam nos olhos da velha mulher. Você realmente é diferente dos outros ricos, murmurou ela. Espero que seja verdade. Vamos descobrir, disse Rafael, voltando sua atenção para o laptop. Ele começou a compilar todas as evidências, organizando-as metodicamente. Cada documento falso, cada transação ilegal, cada traição filmada. Estava construindo não apenas uma defesa, mas uma acusação devastadora. Dr. Henrique, mantido informado através dos e-mails de Ana Clara, trabalhava do lado legal, documentando irregularidades, preparando processos, contatando autoridades. Estamos quase prontos, disse Rafael após 2 semanas. Mais alguns dias e teremos evidências suficientes para não apenas recuperar a empresa, mas colocar Marcelo na prisão. Mas o destino tinha outros planos. Foi Ana Clara quem primeiro notou que estavam sendo observados. Criança de favela desenvolve um sexto sentido para perigo. É questão de sobrevivência. Vó, murmurou ela no 3º dia da 3ª semana, tem um carro preto lá fora. Tá ali desde manhã. Fica olhando para nossa casa. Dona Conceição olhou discretamente pela janela. Um Audi preto com vidros fumados, completamente fora de lugar na comunidade pobre. Rafael, chamou ela, voz tensa. Acho que te acharam. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele vinha se recuperando bem, já conseguia andar sem muita dor, mas ainda estava longe de pronto para confronto físico. Tem certeza? Na favela, carro assim só significa 2 coisas, polícia ou bandido. E polícia não fica parada observando, respondeu Dona Conceição. Ela pensou rapidamente. Precisa sair. Agora. Mas era tarde demais. Batidas pesadas na porta. Dona Conceição. Sabemos que está aí. Polícia Federal. Polícia. Rafael ficou confuso. Marcelo não chamaria autoridades federais. Isso traria escrutínio que ele não queria. A menos que... É armadilha, sussurrou ele. Não são policiais de verdade. Dona Conceição entendeu imediatamente. Ela pegou Ana Clara e a empurrou para o banheiro minúsculo. Esconde embaixo da pia. Não sai. Não faz barulho. Para Rafael, tem saída por trás. Rafael olhou. O barraco era literalmente encostado em outro, mas havia uma janela minúscula no banheiro que dava para um beco estreito. Por aí, apontou ele. A porta da frente começou a se estilhaçar sob os golpes. Não iam esperar por permissão. Rafael correu para o banheiro, ignorando a dor que explodiu em seu ombro. Ana Clara estava encolhida embaixo da pia, olhos arregalados de medo. Vai ficar bem, prometeu ele, beijando sua testa rapidamente. Você é corajosa, lembra? A menina mais corajosa que conheço. Ele forçou a janela,
grudada pela umidade e ferrugem. Atrás dele, a porta da frente se abriu com estrondo. Onde está Montenegro? A voz não tentava sequer soar oficial. Rafael conseguiu abrir a janela e se espremeu pelo espaço apertado, caindo desajeitadamente no beco do outro lado. Sua carteira e o laptop com todas as evidências ficaram para trás. Maldição! Ele ouviu gritos, Dona Conceição protestando. Não tem ninguém aqui. Só eu e minha neta. Som de móveis sendo virados, destruição. Rafael forçou-se a se mover, correndo pelo labirinto de becos que caracterizava a favela. Seu ombro sangrava de novo com o esforço. Precisava de ajuda. Precisava. Wilson. O guarda de segurança. Rafael havia memorizado seu endereço, também em Costa Barros, a 10 minutos dali. Correndo, cambaleando, escondendo-se cada vez que via movimento, Rafael finalmente chegou à casa simples de Wilson. Bateu freneticamente. Wilson. Sou eu. Rafael. A porta se abriu uma fresta, corrente ainda presa. Wilson viu e imediatamente compreendeu. Homem suado, sangrando, desesperado. Entra. Rápido. Dentro, Rafael desabou em uma cadeira. Eles encontraram onde eu estava. Dona Conceição e Ana Clara. Vão ficar bem, disse Wilson firmemente, já pegando seu telefone. Tenho contatos na polícia de verdade. Vou ligar. Enquanto Wilson fazia ligações urgentes, Rafael tentava processar. Como Marcelo descobriu? Eles foram tão cuidadosos. Então percebeu. O pendrive. Marcelo deve ter notado que estava faltando, revisou as filmagens de segurança, viu Dona Conceição. Investigou ela, descobriu o barraco. Polícia está a caminho do barraco, informou Wilson, desligando. Mas Rafael, você precisa se entregar. Oficialmente. Agora. Enquanto ainda está vivo para contar a história. Rafael sabia que Wilson estava certo. Se ficasse escondido mais tempo, Marcelo simplesmente mandaria matá-lo de verdade e ninguém saberia. Doutor Henrique, disse Rafael. Preciso dele aqui. Agora. Com toda a imprensa que conseguir reunir. Wilson entendeu o plano imediatamente. Ligou para Henrique enquanto Rafael ligava para o número direto de um jornalista de um grande jornal. Alguém que cobria escândalos corporativos e adoraria uma história como aquela. Fábio. Rafael Montenegro. Sim, aquele Rafael Montenegro que supostamente morreu. Tenho uma história para você que vai explodir o mercado financeiro brasileiro. Mas precisa estar em Costa Barros em meia hora com câmeras. Fábio Correia, jornalista veterano de O Globo, quase engasgou no outro lado da linha. Rafael? Todo mundo pensa que você está morto. Marcelo Ribeiro fez vigília pública ontem. Sim, bem, boatos de minha morte foram extremamente exagerados, disse Rafael com humor sombrio. Costa Barros, Rua das Palmeiras 234. Meia hora. Traga provas, sua equipe e coragem. Esta história vai ser grande. Enquanto esperavam, Rafael contou tudo a Wilson, o tiroteio, o lixão, como Dona Conceição e Ana Clara o salvaram. As evidências que reuniram. Essas duas mulheres, disse Rafael, voz carregada de emoção, uma velha catadora de lixo e uma criança de 7 anos, fizeram mais por mim que qualquer um em meus círculos de bilionários. Arriscaram tudo. E eu preciso garantir que fiquem bem. Wilson colocou a mão no ombro de Rafael. Você mudou, chefe. O Rafael que conhecia há anos não falaria assim. Não sentiria assim. Rafael assentiu. Morri naquele lixão. Quem sobreviveu? É alguém diferente. Alguém melhor, espero. 25 minutos depois, Fábio Correia chegou com sua equipe, câmera, fotógrafo, outro repórter. Seus olhos se arregalaram ao ver Rafael, visivelmente ferido, barba crescida, roupas simples emprestadas de Wilson. Meu Deus, murmurou Fábio. É realmente você. Em carne e osso. Meio ferido, mas vivo. Rafael respirou fundo. Pronto para a entrevista de sua carreira? Eles gravaram ali mesmo, na sala modesta de Wilson. Rafael contou tudo, a traição de Marcelo, o tiroteio, sua fuga, o tempo no lixão. Como foi salvo por duas mulheres que não tinham nada mas deram tudo. As evidências de corrupção, desvio de fundos, suborno. E você tem provas disso?
Fábio mal conseguia conter sua excitação jornalística. Tenho. Ou tinha. Estavam no laptop que ficou no barraco quando fugi. Rafael fez uma pausa. Mas Dr. Henrique tem cópias de tudo. E há mais evidências nos servidores da empresa que Marcelo não sabe que existem. Enquanto a entrevista acontecia, Dr. Henrique chegou com documentos, sua equipe legal e, surpreendentemente, investigadores da Polícia Federal de verdade, aqueles que Wilson havia contactado. Senhor Montenegro, disse o agente-chefe, delegado Freitas. Preciso de seu depoimento oficial sobre tudo o que aconteceu. E sobre as alegações de tentativa de homicídio contra Marcelo Ribeiro. Rafael deu seu depoimento enquanto câmeras gravavam tudo. Cada detalhe, cada prova. Quando terminou, já anoitecia. Precisamos ir ao escritório da Montenegro Incorporações. Agora, disse delegado Freitas. Antes que Ribeiro saiba que você está vivo e tente destruir evidências. Eles formaram um comboio, policiais federais, advogados, jornalistas, todos convergindo para o edifício no centro do Rio. Rafael estava no carro principal, Dr. Henrique ao seu lado. Como está Isabela? Rafael perguntou enquanto dirigiam. Assustada. Confusa. Mas bem, respondeu Henrique suavemente. Luciana tentou mantê-la longe de notícias, mas ela sabe que algo está errado. Vou vê-la em breve, prometeu Rafael. Depois que isso terminar. O edifício Montenegro estava com luzes acesas no 23º andar. Marcelo ainda estava lá, trabalhando tarde como sempre fazia. Não fazia ideia da tempestade que estava prestes a desabar. Quando os elevadores se abriram no 23º andar, Marcelo Ribeiro estava em seu escritório, o antigo escritório de Rafael, revisando contratos. Ele era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno de $3.000, relógio Patek Philippe. A personificação de sucesso corporativo. A primeira coisa que viu quando a porta se abriu foi delegado Freitas. Depois os agentes federais. Depois, Rafael. Marcelo ficou branco como papel. Por um longo momento, pareceu que iria desmaiar. Rafael. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Impossível. Você deveria estar morto. Rafael terminou, entrando no escritório com passos medidos. Sim, bem, desculpe desapontar. Sou mais difícil de matar do que você pensou. Marcelo tentou recompor-se, cérebro correndo freneticamente. Rafael, eu não sei o que lhe disseram, mas foi tudo um mal-entendido terrível. O tiroteio, foram assaltantes. Eu tentei ajudá-lo. Mentiroso, disse Rafael friamente. E nem é bom em mentir. Sempre foi seu problema, Marcelo. Grande com números, terrível com pessoas. Ele acenou para os policiais. Delegado Freitas, este é o homem que orquestrou minha tentativa de assassinato. Marcelo tentou rir, mas soou histérico. Isso é ridículo. Rafael, somos amigos há 20 anos. Sócios. Por que eu faria isso? Pelos 2 bilhões de razões sentados nos ativos da empresa, respondeu Rafael. Ele acenou para Dr. Henrique, que começou a distribuir documentos. Aqui estão os contratos falsos. Aqui, os desvios de fundos. Aqui, gravações de você subornando um senador. Aqui, filmagens de segurança de você contratando o atirador. Cada documento que caía na mesa era outro prego no caixão de Marcelo. Sua expressão passou de choque para desespero para, finalmente, raiva fria. Você não pode provar nada, disse ele, mas sem convicção. Tenho advogados melhores que os seus. Tinha, corrige-o Rafael. Tinha advogados pagos com dinheiro da minha empresa. Agora você tem direito a advogado público. Ele se aproximou da mesa, colocando as mãos sobre o mogno polido. Sabe o que é engraçado, Marcelo? Você me traiu por ganância. Me baleou. Me deixou para morrer. E achou que estava sendo inteligente. Rafael sorriu sem humor. Mas sua ganância e arrogância me levaram ao lugar onde aprendi o que realmente importa. Me levaram a pessoas que não tinham nada mas deram tudo. Que me ensinaram sobre dignidade, coragem, humanidade. Suas 2 faveladas, zombou Marcelo, recuperando um pouco de veneno. Assim, encontramos onde você estava se escondendo.
Num barraco patético com uma velha e uma criança suja. Deve ter sido humilhante para alguém do seu calibre. Foi a coisa errada a dizer. Rafael cruzou a mesa e segurou Marcelo pela gola do terno caro antes que alguém pudesse reagir. Aquela velha tem mais caráter em seu dedo mindinho que você em seu corpo inteiro, rosnou Rafael. E aquela criança suja tem coragem que você nunca sonhará em ter. Elas valeram mais risco e sacrifício por um estranho do que você, meu melhor amigo de 20 anos, jamais fez por mim. Delegado Freitas e outros puxaram Rafael para trás. Senhor Montenegro, por favor, deixe a lei lidar com ele. Rafael se soltou, recompondo-se. Marcelo ficou ali, terno amarrotado, toda sua arrogância despedaçada. Marcelo Ribeiro, disse delegado Freitas formalmente, você está preso por tentativa de homicídio, fraude corporativa, suborno de funcionários públicos e apropriação indébita. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto liam seus direitos e colocavam algemas, Marcelo olhou para Rafael uma última vez. Você vai me perdoar eventualmente, disse ele, tentando soar confiante. Éramos amigos. 20 anos. Não, cortou Rafael. Perdão é para pessoas que mostram remorso. Você só lamenta ter sido pego. Ele virou as costas enquanto levavam Marcelo. Espero que a prisão lhe ensine humildade. Mas duvido. Quando finalmente ficou sozinho no escritório, seu escritório, de novo, Rafael se sentou na cadeira de couro e permitiu-se um momento de simples alívio. Estava acabado. Ele sobreviveu. Venceu. Mas a vitória tinha gosto diferente do que esperava. Não era triunfo egocêntrico ou satisfação vingativa. Era algo mais quieto, mais profundo. Era gratidão. Seu telefone tocou. Doutor Henrique. Rafael, tenho notícias. Dona Conceição e Ana Clara estão bem. Os homens que invadiram o barraco foram presos. Eram seguranças particulares contratados por Marcelo. Nenhuma acusação contra as mulheres. Elas estão na delegacia dando depoimento. Vou buscá-las, disse Rafael imediatamente, levantando-se. Agora. Rafael, você precisa descansar, precisa ver um médico de verdade para aquele ombro. Depois, cortou Rafael. Primeiro, vou buscar a família que me salvou. Família. A palavra saiu naturalmente, surpreendendo até ele mesmo. Mas era verdade. Em 3 semanas, aquelas 2 mulheres se tornaram mais família que muitos que compartilhavam seu sangue ou sobrenome. A delegacia em Duque de Caxias era um prédio cinza deprimente, cheio de gente esperando, cheiro de café velho e desinfetante barato. Rafael entrou com o Dr. Henrique e imediatamente causou comoção, ainda vestido nas roupas simples de Wilson, barba por fazer, mas sua presença comandando a atenção mesmo assim. Onde estão Conceição Santos e Ana Clara Santos? Perguntou ele ao delegado de plantão. O homem piscou, reconhecendo Rafael das notícias que já começavam a circular. Senhor Montenegro? Elas estão na sala de espera. Mas senhor, com todo respeito, o que um bilionário quer com 2 catadoras de lixo? Rafael o encarou. Quero agradecer as 2 pessoas mais importantes em minha vida no momento. Onde? O delegado apontou nervosamente. Rafael entrou na sala de espera e imediatamente viu Ana Clara encolhida em uma cadeira dura de plástico, Dona Conceição ao seu lado, braço protetor ao redor da neta. Ambas pareciam exaustas, assustadas, pequenas naquele ambiente institucional hostil. Ana Clara. Dona Conceição. Rafael atravessou a sala em 4 passos largos. Ana Clara olhou para cima, viu ele, e seu rosto inteiro se iluminou. Moço, o senhor tá bem. Ela pulou da cadeira e correu para ele. Rafael a pegou nos braços, ignorando a dor que atravessou seu ombro, e a abraçou apertado. Estou bem. Estou bem graças a você e sua avó. Ele a colocou no chão e se ajoelhou para ficar na altura dela. Você foi tão corajosa, Ana Clara. Tão incrivelmente corajosa. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo da menina. Pensei que os homens ruins tinham pegado o senhor. Pensei que nunca mais ia ver o senhor. Estou aqui. E nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você ou sua avó novamente. Prometo. Ele se levantou e olhou para a Dona Conceição, que estava de pé agora, tentando manter sua dignidade apesar de tudo. Dona Conceição, disse Rafael, voz embargada de emoção.
Você salvou minha vida. Não apenas no lixão, não apenas cuidando de meus ferimentos. Você me salvou de mim mesmo. Me mostrou o que realmente importa. Dona Conceição acenou rigidamente, orgulho impedindo-a de mostrar suas emoções. Fiz o que qualquer cristão faria, moço. Não precisa agradecer. Preciso. E preciso pagar minha dívida. Rafael acenou para Dr. Henrique. Mas não aqui. Vamos sair deste lugar. Eles levaram Dona Conceição e Ana Clara para o hotel mais luxuoso de Duque de Caxias, não muito comparado com hotéis de São Conrado, mas palácio comparado com o que elas conheciam. Vocês vão ficar aqui esta noite, explicou Rafael enquanto entravam na suíte. Ana Clara olhou ao redor com olhos arregalados, camas enormes com lençóis brancos, televisão de tela plana, banheiro com banheira. Isso tudo é pra gente, sussurrou ela. Tudo isso, confirmou Rafael. Tomem banho, comam, durmam em camas de verdade. Amanhã de manhã, vamos resolver tudo permanentemente. Dona Conceição ainda estava desconfiada. Resolver como? Rafael sentou-se, indicando que elas fizessem o mesmo. Primeiro, o barraco. Não vão voltar para lá. Vou comprar uma casa de verdade para vocês. Onde vocês quiserem no Rio ou proximidades. 3 quartos, 2 banheiros, quintal. Em seu nome, Dona Conceição. Completamente paga. Dona Conceição ofegou. Moço, isso é... Não é negociável, interrompeu Rafael gentilmente. Segundo, Ana Clara vai estudar. A melhor escola particular que conseguirmos. Material, uniforme, transporte, tudo pago. E se precisar de aulas de reforço, tutores, qualquer coisa, tudo providenciado. Ana Clara olhou para sua avó, mal acreditando. Terceiro, Dona Conceição, a senhora nunca mais vai pisar naquele lixão. Nunca mais. Vou criar um fundo fiduciário que pague R$ 5.000 mensais para vocês, indexado à inflação, pelo resto de suas vidas. Dona Conceição finalmente perdeu a compostura. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enrugadas. Isso é demais. Nós não merecemos. Vocês merecem isso e muito mais, insistiu Rafael. Vocês fizeram algo que pessoas com todo o dinheiro do mundo se recusaram a fazer. Me trataram como humano quando eu não tinha nada. E agora vou passar o resto da minha vida retribuindo. Ele respirou fundo. Mas há mais. Quero criar uma fundação. Fundação Ana Clara. Focada em ajudar crianças trabalhadoras, especialmente catadores de lixo. Educação, moradia, suporte médico, cursos profissionalizantes para pais. Ana Clara estava chorando agora também. Uma fundação com meu nome? Com seu nome, confirmou Rafael. Porque você me inspirou. Me mostrou que heroísmo não precisa de capa ou superpoderes. Às vezes é apenas uma criança corajosa fazendo o que é certo. Dona Conceição se levantou e fez algo inesperado. Abraçou Rafael apertado. Você é um homem bom, sussurrou ela. Sabia desde o primeiro dia. Vi em seus olhos. Rafael retribuiu o abraço, deixando suas próprias lágrimas fluírem. 3 semanas atrás, ele era um bilionário poderoso mas vazio. Agora, era um homem que finalmente entendia o que significava riqueza real. Nos dias seguintes, Rafael manteve cada promessa. Comprou uma casa linda em Santa Cruz, bairro mais tranquilo, com 3 quartos, jardim, varanda. Matriculou Ana Clara no Colégio Santo Agostinho, uma das melhores escolas particulares da região. Estabeleceu a Fundação Ana Clara com doação inicial de R$ 10 milhões. Mas também fez algo mais. Voltou ao lixão. Desta vez não como fugitivo ferido, mas como ele mesmo. Conversou com catadores, ouviu suas histórias, entendeu suas lutas. E decidiu fazer algo estrutural. Vou construir um centro de reciclagem adequado, anunciou Rafael em coletiva de imprensa 2 semanas depois. Com equipamento moderno, salários dignos, benefícios trabalhistas. Vamos transformar catadores de lixo em profissionais de reciclagem. A notícia reverberou. Outros empresários começaram iniciativas similares, inspirados ou envergonhados pela ação de Rafael. Marcelo, enquanto isso, aguardava julgamento. As evidências eram esmagadoras. Seu império roubado desmoronou em dias. Luciana, a ex-esposa de Rafael,
que estava envolvida perifericamente, perdeu custódia de Isabela. Rafael finalmente pôde reunir-se com sua filha. Papai. Isabela correu para seus braços no aeroporto. Eu sabia que você estava bem. Eu sabia. Rafael assegurou como se nunca fosse soltá-la. Desculpe te preocupar, princesa. Papai teve que cuidar de algumas coisas. A tia Marcela da TV disse que você quase morreu, disse Isabela, olhos arregalados. Que uma menina pobre te salvou. Posso conhecer ela? Rafael sorriu. Você não apenas vai conhecer ela, vai ser melhor amiga dela. Prometo. E foi exatamente o que aconteceu. Isabela e Ana Clara se tornaram inseparáveis. Apesar da diferença de origens, uma de mansão, outra de barraco, elas se conectaram imediatamente. Brincavam juntas, estudavam juntas, ajudavam na fundação juntas. Sabe o que é engraçado? Disse Ana Clara um dia, 6 meses depois. Ela e Rafael estavam no escritório da fundação, revisando propostas para novos programas. O quê? Perguntou Rafael. Se o senhor não tivesse sido baleado, se não tivesse ido parar no lixão, nada disso teria acontecido. O senhor ainda seria infeliz, eu ainda estaria catando lixo, e todos esses outros catadores não teriam ajuda. Rafael considerou isso. Você está dizendo que a pior coisa que me aconteceu foi na verdade a melhor? Não sei, admitiu Ana Clara com honestidade de criança. Mas foi ruim que virou bom. Isso é alguma coisa, né? Rafael riu. Sim, Ana Clara. Isso é definitivamente alguma coisa. Ele olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo, o rio em toda sua glória caótica, rica e pobre coexistindo em contraste brutal. Você me ensinou que valor não vem de dinheiro ou posição. Vem de escolhas. Do que você faz quando ninguém está assistindo. De como trata pessoas que não podem fazer nada por você. Vó que me ensinou isso, corrigiu Ana Clara. Eu só fiz o que ela teria feito. Exatamente, disse Rafael. E agora vamos ensinar isso para muitas outras pessoas. 2 anos depois, a Fundação Ana Clara operava em 15 estados. Milhares de crianças tiradas do trabalho infantil. Centenas de famílias com moradia digna. Dezenas de centros de reciclagem transformando o que era exploração em oportunidade. Rafael se tornou conhecido não apenas como bilionário, mas como filantropo. Davam-lhe prêmios, homenagens. Ele aceitava todos em nome de Ana Clara e Dona Conceição. Sem elas, dizia ele repetidamente, eu seria apenas mais um rico. Elas me ensinaram a ser humano. Marcelo foi condenado a 18 anos de prisão. Na audiência de sentença, ele finalmente mostrou algo parecido com remorso. Rafael, disse ele, você se tornou o homem que eu fingia ser. Desculpe por não ser melhor. Rafael acenou, aceitando sem perdoar. Alguns erros eram grandes demais. Mas podia reconhecer humanidade quando finalmente aparecia. Ana Clara cresceu. Aos 10 anos, já dava palestras em escolas sobre desigualdade e oportunidade. Aos 12, escreveu um livro sobre sua experiência, O Bilionário no Lixão, que se tornou best-seller e foi traduzido em 20 idiomas. Aos 15, ela mesma se tornaria ativista social reconhecida internacionalmente. Dona Conceição viveu seus últimos anos em conforto, cercada por amor, orgulhosa de sua neta. Quando faleceu aos 74, milhares compareceram ao funeral. Catadores que ela ajudara, famílias que ela inspirara, e Rafael Montenegro, chorando como filho que ela nunca teve mas de certa forma ganhou. Ela salvou mais que minha vida, disse Rafael no elogio. Salvou minha alma. Me mostrou que riqueza sem compaixão é pobreza. Que poder sem humanidade é fraqueza. Que sucesso medido apenas em dinheiro é fracasso. Ele olhou para Ana Clara na primeira fila, agora uma jovem mulher de 20 anos, formanda em serviço social pela UFRJ. E ela me deu a família que eu precisava mas não merecia. Anos se passaram. Rafael se aposentou da Montenegro Incorporações, deixando-a nas mãos de gestores éticos. Dedicou tempo integral à fundação e a Isabela, que seguiu medicina focada em populações carentes. Ana Clara se tornou diretora executiva da Fundação Ana Clara aos 25, transformando-a em uma das maiores ONGs do Brasil. E sempre, sempre, eles contavam a história. Em entrevistas, livros, documentários.
A história de como uma menina pobre encontrou um bilionário ferido em um lixão e ambos tiveram suas vidas transformadas para sempre. As pessoas acham que é história sobre mim salvando você, Rafael disse a Ana Clara no 30º aniversário da fundação. Ela estava agora com 37, ele com 70, ambos olhando para fotos antigas do lixão de Gramacho, há muito fechado e transformado em parque ecológico. Mas sempre foi o contrário. Você me salvou. Me deu propósito quando estava perdido. Me mostrou o caminho quando estava cego. Ana Clara, agora uma mulher madura com sua própria família, pegou a mão enrugada de Rafael. Salvamos um ao outro, Rafael. Você me deu oportunidades que mudaram minha vida. Eu lhe dei perspectiva que mudou sua alma. Ela sorriu. Acho que fomos sortudos, você e eu. O universo nos colocou no caminho um do outro exatamente quando precisávamos. Sorte, concordou Rafael. Ou destino. Ou simplesmente a prova de que a humanidade pode emergir dos lugares mais inesperados. 40 anos após o dia em que uma menina de 7 anos encontrou um bilionário ferido no lixão de Gramacho, Ana Clara Montenegro, ela eventualmente mudou legalmente o sobrenome em homenagem ao homem que se tornou seu segundo pai, estava no palco das Nações Unidas em Nova York. Aos 47 anos, ela era agora uma das principais ativistas de direitos humanos do mundo, tendo recebido o Prêmio Nobel da Paz 2 anos antes. Quando eu tinha 7 anos, começou ela em seu discurso para delegados de 193 países, eu acordava às 4 da manhã para trabalhar em um lixão. Minhas mãos pequenas reviravam dejetos tóxicos para encontrar materiais recicláveis que valiam centavos. Aquela era minha realidade. Aquele era meu futuro inevitável. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. Hoje estou aqui não porque fui especial. Estou aqui porque tive oportunidade. Porque um homem chamado Rafael Montenegro viu humanidade onde sociedade via apenas uma criança suja do lixão. Rafael, agora com 80 anos, assistia da primeira fila, Isabela ao seu lado. Ele estava mais frágil, cabelos completamente brancos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. Ele não me deu esmola, continuou Ana Clara. Me deu dignidade, educação, chance. E mais importante, me tratou como igual quando o mundo dizia que éramos opostos. A Fundação Ana Clara agora operava em 42 países. Havia tirado mais de 200 mil crianças do trabalho infantil. Estabelecido 500 centros de reciclagem em 19 países. Criado cooperativas que empregavam 50 mil ex-catadores em empregos dignos. Mas números não capturam a transformação real, disse Ana Clara. Deixem-me contar sobre Maria. Uma foto apareceu na tela atrás dela, uma jovem de 20 e poucos anos, vestindo jaleco médico, sorrindo radiante. Maria foi tirada de um lixão em Recife aos 9 anos. Hoje, aos 24, é médica. Trabalha em comunidades carentes. Salvou literalmente centenas de vidas. Próxima foto. Este é João. Catador de lixo em São Paulo aos 12. Hoje engenheiro civil, 32 anos, construindo moradias populares. Foto após foto. História após história. Cada uma um testemunho de transformação possível quando a sociedade decide investir em seus membros mais vulneráveis. Mas essas histórias quase não aconteceram, disse Ana Clara, voltando ao microfone. Porque eu quase não aconteci. Se Rafael Montenegro tivesse feito o que a maioria faria, me ignorado, ou dado dinheiro e seguido em frente, nada disso existiria. O que ele fez de diferente foi me ver. Realmente ver. Não uma criança pobre para ser salva, mas uma pessoa com valor intrínseco, com potencial, com dignidade. Ela olhou diretamente para as câmeras. E esse é o desafio que deixo para vocês hoje. Quantos Rafaels, quantas Anas Claras existem em seus países, esperando apenas por oportunidade? Quantas vidas brilhantes estão sendo desperdiçadas em lixões, em ruas, em pobreza? O auditório estava em silêncio absoluto. No Brasil, fechamos o lixão de Gramacho em 2012. Mas globalmente, 15 milhões de pessoas ainda sobrevivem catando lixo. Muitas são crianças. Sua voz endureceu com determinação. Isso é inaceitável. É vergonhoso. E é mudável. Ela apresentou então a Iniciativa Global de Reciclagem Digna, um programa de 20 bilhões de dólares financiado por uma coalizão de empresas, governos e organizações filantrópicas, incluindo doação massiva de Rafael.
Vamos transformar lixões em centros de reciclagem. Trabalho infantil em educação. Exploração em oportunidade. Em 10 anos, nenhuma criança deverá trabalhar em lixões em nenhum lugar do mundo. A ovação foi ensurdecedora. Quando Ana Clara desceu do palco, Rafael a encontrou nos bastidores. Ele se movia devagar agora, apoiado em bengala, mas seu abraço ainda era forte. Você foi incrível lá em cima, disse ele, voz embargada. Sua avó estaria tão orgulhosa. Nossa avó, corrigiu Ana Clara. Você a amava tanto quanto eu. Era verdade. Nos anos antes de sua morte, Rafael visitava Dona Conceição semanalmente. Eles tomavam café juntos, conversavam sobre vida, filosofia, fé. Ela se tornará sua conselheira moral, a voz da consciência que ele não sabia que precisava. Você mudou minha vida, pequena, disse Rafael, usando o apelido que nunca abandonara. Naquele lixão, eu estava perdido. Vazio. Tinha bilhões, mas não tinha alma. E agora? Perguntou Ana Clara com sorriso brincalhão. Agora tenho menos bilhões, mas muito mais vida. Rafael riu. Melhor negócio que já fiz. Isabela juntou-se a eles, trazendo os 3 filhos de Ana Clara, 2 meninos e uma menina, entre 8 e 15 anos. Todos estudavam em excelentes escolas, todos eram voluntários ativos na fundação. A próxima geração continuando o legado. Vovô Rafael, gritou o mais novo, Miguel, pulando nos braços de Rafael. Você viu a mamãe na TV? Ela foi famosa. Rafael o pegou com esforço, mas alegria genuína. Vi sim. Sua mamãe é a pessoa mais incrível do mundo. Vovó Conceição também era, né? Perguntou a menina, Conceição Maria, nomeada em homenagem à bisavó que nunca conheceu. Também era, confirmou Rafael, olhos marejados. Todas as mulheres da sua família são extraordinárias. Naquela noite, em um jantar íntimo em um restaurante discreto no Brooklyn, o círculo íntimo comemorou. Rafael, Ana Clara, Isabela, os netos, Dr. Henrique, agora aposentado mas ainda amigo próximo, Wilson, que se tornará diretor de segurança da fundação, e sua família. Vamos fazer um brinde, propôs Rafael, erguendo sua taça de vinho com mãos trêmulas. A encontros improváveis. A bondade de estranhos. A coragem de uma criança de 7 anos que viu humanidade onde o mundo via apenas um homem ferido. Todos ergueram suas taças. E a Dona Conceição, continuou Rafael, voz quebrando, que me ensinou que riqueza real não está em bancos, mas em corações. Que sucesso verdadeiro não é quanto você acumula, mas quanto você compartilha. A vovó, ecoaram as crianças. A Dona Conceição, disseram os adultos. Eles beberam em memória de uma mulher que viveu pobre mas morreu rica em amor, respeito e legado. Rafael, disse Ana Clara quando o jantar terminava, tenho algo para você. Ela passou uma caixa pequena pela mesa. Dentro estava um relógio. Não um Rolex caro, mas um relógio simples de pulso, de plástico, provavelmente custando não mais que R$ 20. É o relógio que eu usava quando te encontrei, explicou Ana Clara. Vó tinha comprado no camelô algumas semanas antes, meu primeiro relógio. Usei ele para marcar quando devia voltar para você no barraco, para saber quanto tempo havia passado. Rafael pegou o relógio com reverência, como se fosse artefato sagrado. Em comparação com o Rolex de $200 mil que usará 40 anos atrás, era lixo. Mas valia infinitamente mais. É o presente mais precioso que já recebi, disse ele honestamente. Porque me lembra de quem eu era e de quem me tornei. Ele colocou o relógio no pulso, ao lado de seu relógio caro. Vou usar os dois. Lembrança de 2 vidas, uma que vivi sem propósito, outra que vivo com significado. Meses depois, Rafael faleceu pacificamente durante o sono. Tinha 81 anos, viverá muito além das expectativas após o tiroteio que quase o matou décadas antes. Seu funeral foi extraordinário. Compareceram bilionários e COR, mas também catadores, ex-moradores de rua, crianças que a fundação ajudara. Todos choravam igualmente. Rafael Montenegro, começou Ana Clara em seu elogio, lágrimas escorrendo livremente, foi o homem mais rico que conheci. Não porque tinha dinheiro, embora tivesse, mas porque tinha amor, compaixão, humanidade. Ela contou a história uma última vez. O lixão, o encontro, a transformação.
Ele sempre dizia que eu salvei sua vida. Mas a verdade é mais complexa. Salvamos um ao outro. Eu lhe dei perspectiva. Ele me deu oportunidade. Juntos, criamos algo maior que ambos. Ela olhou para o caixão, para as fotos de Rafael em diferentes fases da vida, o jovem empresário ambicioso, o homem ferido no lixão, o filantropo envelhecendo cercado por crianças sorridentes. Rafael, você me prometeu que mudaria minha vida. Cumpriu isso e muito mais. Mudou milhares de vidas. Dezenas de milhares. E através da fundação, mudará milhões ainda. Sua voz quebrou. Mas mais que tudo, você foi meu pai quando não tinha pai. Meu mentor quando não tinha educação. Meu amigo quando não tinha ninguém. O caixão foi enterrado no cemitério onde Dona Conceição já repousava. Rafael pedirá isso especificamente em seu testamento. Quero estar ao lado da mulher que me salvou primeiro, havia escrito. Em seu testamento, Rafael deixou bilhões para a Fundação Ana Clara, garantindo sua operação por gerações. Deixou fundos generosos para Isabela e seus netos. E deixou algo especial para a cidade de Duque de Caxias, doação para construir o maior centro educacional da Baixada Fluminense, com biblioteca, laboratórios, auditório, quadras esportivas. Seria chamado Centro Educacional Conceição Santos. No terreno onde ficará o lixão de Gramacho, agora transformado em parque ecológico, foi erguido um monumento. 2 estátuas de bronze, uma menina pequena estendendo a mão para um homem ferido sentado no chão. Na base, uma placa, Ana Clara Santos e Rafael Montenegro. Lembrete de que humanidade não conhece classes. Compaixão não reconhece fronteiras. E um único ato de bondade pode mudar o mundo. Turistas vinham de todo o mundo fotografar o monumento. Escolas traziam alunos para aprender a história. Virou símbolo nacional de transformação social. Ana Clara continuou o trabalho por mais 40 anos. Aos 87, numa cerimônia das Nações Unidas, foi anunciado: 0 crianças trabalhando em lixões globalmente. A meta de 10 anos levou 45, mas foi alcançada. Quando Ana Clara morreu aos 92, foi enterrada entre Rafael e sua avó. 3 gerações que mudaram o mundo, reunidas na morte como foram na vida. Seu bisneto, também chamado Rafael, aos 23 anos, assumiu liderança da fundação. Agora na 5ª geração de liderança desde sua fundação, a organização continuava crescendo, adaptando-se, transformando. E sempre, eles contavam a história. A história de uma menina de 7 anos em roupas rasgadas que viu um estranho ferido e escolheu compaixão ao invés de indiferença. A história de um bilionário que perdeu tudo e descobriu, no lugar mais improvável, o que realmente importava. Porque no final, não eram os bilhões que Rafael acumulara que importavam. Não eram os prédios construídos ou contratos assinados. Era o momento em que uma mãozinha suja tocou seu braço e perguntou: "O senhor tá bem?" E tudo mudou. Era a escolha de uma menina pobre ajudar um estranho rico. E a escolha de um homem rico retribuir não com dinheiro, mas com dignidade, respeito e amor verdadeiro.